Não tinha me ligado do tempo aqui, mas vamos lá. O comportamento de um mamífero, de novo, tem controle de temperatura, então eu não dependo do fator calor externo para regular minha temperatura. E para a glicose, então, primeiro a amilase quebra a maltose em maltase e essa maltase depois vai ser transformada em glicose. Do amido eu tenho essa quebra desses nutrientes. Aqui eu tenho os golfinhos, então se eles são golfinhos, eles são mamíferos, né? E sabendo que o diâmetro desses vasos pode sofrer tanto vasodilatação quanto vasoconstrição, quando a temperatura está muito baixa, faz a vasoconstrição. Isso em todo mamífero, em todo animal que regula. Por isso que nós temos esse mesmo princípio, né? Quando está muito frio, a gente tem a vasoconstrição e está calor, por isso que a gente fica corado, porque está vasodilatando. Aqui nós temos uma pessoa, um animal com intolerância à lactose, outro diabético e outro com altos níveis de colesterol. Então, eu tenho que procurar uma dieta que, além de não ter lactose, tenha pouco consumo de gordura saturada. Aqui eu tenho pouco açúcar e aqui eu tenho pouca gordura de novo. O que vai bater é o suco de néctar de pêssego com consumidor A. Sabendo que eu tenho néctar de pêssego, soja e iogurte, tá? É só ver aqui e comparar o que o outro tem e o que eu tenho. A gente discute muito do ser humano ser... faltou esse aqui. Na história evolutiva, passa de intracelular para extracelular a partir dos nematelmintos. Nos proteomintos já é tudo extracelular, mas é a única que está batendo ali em relação a isso. O mais próximo. A gente discute muito sobre a questão da onivoria, ou da herbivoria, ou da carnivoria nos mamíferos em relação ao homem. Veja só. Aqui nós temos uma estrutura específica de herbívoros, parecido com a nossa, que é o intestino é longo. E aqui de carnívoros, que o estômago é elástico. Além disso, nós temos a amilase salivar, né, porque como a gente consome muita proteína, a amilase salivar não, desculpa, a pepsina, porque nós consumimos muita proteína, coisas que existem nos herbívoros, mas não em tamanha concentração. Então, essas características nos fazem considerar onívoros. Por que os intestinos do herbívoro são mais longos? Porque eles precisam ter maior absorção de carboidratos, né? Que são mais difíceis de digerir. Então, lembra que eles têm associação com micro-organismos para fazer essa digestão. Logo, eu preciso ter maiores velocidades para captar uma coisa que é desconhecida no meu corpo de animal. Nos mamíferos, a saliva contém pitialina. A partir dessa informação, é correto afirmar que nos herbívoros a digestão começa na boca e nos carnívoros apenas no estômago? Sim, porque aqui nos herbívoros eu vou ter mais carboidrato e nos carnívoros eu tenho primeiro proteína. Então, eu não vou ter que ter tanta preocupação para a digestão de carboidratos, de açúcares. Moela serve para um estômago mecânico, para triturar os alimentos, já que elas não têm dentes. Pâncreas e fígado. Então, vamos lembrar lá, o pâncreas elimina o suco pancreático, o fígado elimina a bile. Eles ajudam aí na digestão enzimática, na digestão química, lá na porção do intestino. As velocidades intestinais servem para aumentar a superfície de contato de absorção. Quando eu estou falando de proteína, eu estou falando de pH mais baixo. Então, eu estou falando de um pH... Se eu for falar da pepsina, é próximo de 2. Se eu for falar da tripsina, é próximo de 6. Aqui, a taxa de reação de 3 diferentes enzimas. Olha o pH dessa aqui. Então, pode ser uma pepsina. A amilase salivar está aqui. E o duodeno está entre 9 e 8 por aí. Então, todas estão corretas, porque é um pH básico. A boca. Os dentes são estruturas adaptadas a diferentes funções. É só falar que o canino serve para tanto, o incisivo serve para tanto, o molar serve para tanto. O tubo digestório apresenta regiões cheias de curvas. As curvas também estão relacionadas à capacidade de aumentar essa superfície de contato e absorção.
O nome genérico das substâncias orgânicas responsáveis pela quebra. Proteínas, né? Que são as enzimas. Considerando um sanduíche constituído por ingredientes contendo proteínas, carboidratos e lipídios, então proteínas vai virar aminoácidos, carboidratos vão virar monossacarídeos e lipídios os ácidos graxos.